vereadora Melissa Vione Zardim, vereadora Luiara Zakov, vereador Marcelo Harteming e o vereador Vante. De imediato, peço ao senhor secretário que proceda com a leitura do edital de convocação. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pela rede social, também presencialmente aqui nossa saudação. Edital de publicação 22/2025. Melissa Viane Zardim, presidente do Poder Legislativo de Panambi, convida a toda a comunidade panambiense para a audiência pública que será realizada no dia 4 de junho de 2025, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, para a discussão do projeto de lei complementar executivo número 02/2025, que altera o caput e inclui o parágrafo 6º no artigo 167 da Lei Complementar Municipal número 13, de 12 de julho de 2019, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores estatutários do município de Panambi. A audiência pública será transmitida pela página oficial do Facebook do Poder Legislativo e pelo canal do YouTube. Panambi, 28 de maio de 2025. Melissa Vione Zardim, presidente do Poder Legislativo. Nesse momento, então, coloco a palavra à disposição. O público quer se manifestar? Não? Senhora vice-presidente, vamos colocar uma posição sobre esse projeto para que as pessoas que estejam nos assistindo, nos ouvindo, possam entender também um pouquinho deste projeto, o que ele traz, o que ele versa. Até porque o líder de governo também não está presente. E este rito, vamos dizer assim, do projeto, ele vem também um pedido, né, de um projeto que vem do executivo e que a gente até pensamos de que estivesse alguém aqui para esclarecer, para minuciar esse projeto, para que nós possamos ter um entendimento. Saudação à secretária adjunta, então, Miriam, bem-vinda, vocês colegas, satisfação em revê-la, aos demais que estão aqui prestigiando, muito bem-vindos, aos nossos assessores, aos colegas vereadores, uma ótima noite e um pouco nos presentinho. Nós vamos fazer uma abordagem sucinta sobre esse projeto, como foi falado que a inclusão do parágrafo 6º do artigo 67, ele traz aí como objetivo, então, desse projeto, para que possa entender, ele tem o objetivo de atualizar, ele tem o objetivo de aperfeiçoar a redação normativa, garantindo a aplicação adequada do direito à redução da jornada para servidores com filhos dependentes com deficiência, especialmente quando acumularem 2 cargos públicos também. Então, esse projeto ele encontra respaldo, né, legal na competência municipal da legislação, né, o regime jurídico dos servidores públicos, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, tal. A iniciativa então, é legítima de competência dos pares, a Constituição Federal também ampara. E essa alteração do caput do artigo 67, ele na realidade amplia e esclarece o direito à redução de carga horária para servidores que possuem filhos dependentes de qualquer idade, com deficiência que demandem cuidados específicos, seja por necessidade de tratamento de saúde, seja por assistência nas atividades diárias. Então, esse é um direito que é estendido ao servidor, quando tem no seu familiar, já é, né, de certo modo, ofertado, vamos dizer assim, pela lei. Então, ele tem algumas adequações aqui. É uma adequação alinhada aos princípios da dignidade humana, vamos dizer assim, né, da proteção à família, da inclusão social. Isso está previsto, então, na Constituição Federal, no seu artigo 1º. E, enfim, a inclusão do parágrafo 6º, no mesmo artigo, ele está, na verdade, no nosso entendimento, nossa leitura sucinta que fizemos, e isso é apenas uma noção com uma avaliação do parecer de comissão, né, pré-avaliação do vereador no momento do seu voto, no mérito aqui na plenária, mas ele tem uma lacuna normativa que vem conferir segurança jurídica aos servidores que ocupam, né, 2 cargos públicos efetivos de forma cumulativa, uma situação que é permitida constitucionalmente, e nessas hipóteses, então,
hipóteses específicas. A redação proposta segura que a redução da jornada seja proporcional e aplicada individualmente para cada vínculo funcional, garantindo isonomia, coerência na gestão pública, sem gerar interpretações diferentes ou dúvidas. Né? Então, os aspectos legais, como falamos aqui, não encontramos nada que pudesse impedir o projeto de tramitar nessa casa. Aliás, encontramos várias formas de que ele tenha a prerrogativa para estar tramitando na casa. E não significa, então, afronta à lei de responsabilidade fiscal, uma vez que a concessão de redução da jornada nos modos previstos não implica diretamente aumento da despesa pessoal, não há previsão de substituição automática do servidor de sua carga reduzida, e uma pequena recomendação que a análise de impacto administrativo por parte dos setores competentes seja visualizada e certamente as comissões farão essa abordagem com mais propriedade, né, com mais insistência para que tudo fique dentro do acordado. Então, deixa aí, não havendo óbice da ordem jurídica a tramitação, né, desse projeto na casa, eu tive o entendimento de que seria importante a gente dizer isso a quem está nos ouvindo, que esse é o objetivo desse projeto. Então, não sei se mais alguém vai colocar alguma situação em relação a isso. Cláudio Mota. Então, dessa forma, eu agradeço a oportunidade de assumir o comando da presidência hoje, executando um belíssimo trabalho na condição da nossa audiência pública. Então, muito obrigado pela oportunidade. Senhor vereador, com a palavra. Excelentíssima senhora presidente em exercício, vereadora Maristela Schimmer, também gostaria de me manifestar dizendo que serei favorável na votação do mérito do projeto e quero aqui saudar a secretária adjunta Miriam Labrida e muito especialmente a professora Sara, que hoje, para mim, tem sido sempre a maior autoridade de debate, de diálogo, de construção das políticas públicas na área da pessoa com deficiência. Então, tenho o nosso reconhecimento a todos os colegas da equipe que você coordena e trabalha, a todos que estão envolvidos nessa causa. E diz ali, vereador Serchaplin, que o município, no justificativo, foi compelido judicialmente a conceder a redução da jornada. Eu acho que isso é uma situação que eu lamento, saudando o vereador Vande que está chegando, que, na verdade, muitas vezes tem que se conseguir na justiça garantir avanços para as pessoas que são portadores de deficiência. Isso é lamentável, deveria ser um olhar de humanismo, justamente, que se avançasse dessa forma, estendendo o direito naquela medida que a pessoa precisa, e não ser, de certa forma, compelido judicialmente. Mas, enfim, está aí, vai ser aprovado, vai ser executada essa vantagem para aquelas pessoas, aqueles servidores que têm convívio, que vivem essa realidade, e que precisam, muitas vezes, passar por um processo de aceitação, um processo de reeducação, de preparação, enfim, todo um conjunto que envolve a situação de quem vive a situação da deficiência física. Então, parabenizar a equipe que organizou, que projetou o projeto, enfim, e dizer que seremos favoráveis e queremos sempre mais avanços para as pessoas com deficiência. Muito obrigado. Registro, então, a presença do vereador Vande. Mais algum dos senhores? Vereador Marcos Matos, fica à vontade. Quero cumprimentar a senhora presidente em exercício, nossa colega Maristela Schimmer, e, seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores. Aqui, em especial, dar as boas-vindas à nossa colega Schiller, que está hoje presente aqui, estava de licença maternidade. Obrigado por ter vindo. Também a colega Mariane, demais público presente, a nossa secretária adjunta, Miriam Labrida, e os demais colegas servidores aqui presentes. Quero, para colaborar, senhora presidente, destacar e já de imediato parabenizar o Executivo Municipal, porque que bom que o Executivo tomou essa iniciativa agora, porque essa lei já existe há muito tempo, não nasceu agora, e não nasceu de uma decisão jurídica, ou de uma obrigatoriedade jurídica. Isso já existia,
e os funcionários públicos há muito tempo não eram contemplados. Então, quero deixar meu destaque aqui, parabenizando o governo por esta iniciativa, por trazer mais essa conquista de direitos e garantias fundamentais ao servidor público. E aqui esse vereador já deixa consignado o meu total apoio ao servidor público. O nosso servidor público é importante para que a máquina funcione. Sem servidor público não há serviço público. Então nós somos expressamente favoráveis às garantias e direitos fundamentais do nosso servidor público. Gostaria também de destacar o seguinte, que agora essa lei, ela cobre como um guarda-chuva. Antes se dizia que era de 40 horas ao teto, né? Hoje não, ela cobre 20 horas, 30 horas, trazendo aos pais que têm dificuldade e que querem prestar um pouquinho mais de atenção aos seus filhos, né? Uma liberdade maior dentro de uma garantia jurídica, vereador Sechapin. A garantia jurídica agora está constituída e esta casa com certeza vai fazer o papel dela. E eu gostaria de também, se me permite ainda, presidente, mencionar o seguinte: nós temos aqui o decreto 101 de 2019, que traz então um rol taxativo daquelas situações em que os funcionários poderão, em tese, buscar o seu direito via ao poder público, que é para fins de deferimento do pedido de redução da jornada de trabalho na forma do artigo 167 do parágrafo 1º da Lei Complementar 013, as seguintes patologias: inciso 1, paralisia cerebral; inciso 2, deficiência mental; inciso 3, autismo; inciso 4, hidrocefalia; inciso 5, síndrome de Down; inciso 6, doenças de Alzheimer. Então, a gente vê que essa taxatividade aqui desse decreto, ele cobre muitas doenças, né? Nós temos tantas outras aparecendo, né, que certamente o poder público caminhará na sua atualização também, mas hoje é o momento de comemorar, é o momento de olhar a partir de agora que o nosso servidor público está sendo visto, né, e está sendo agraciado com mais cobertura. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Também quero deixar a minha manifestação que as dificuldades enfrentadas pelos nossos servidores públicos, que além de desempenharem suas funções com dedicação, também precisam acompanhar e atender às necessidades diárias de seus filhos com deficiência. Essa dupla jornada muitas vezes traz diversos desafios, impactando tanto para a vida familiar quanto para o desenvolvimento profissional. Por isso é fundamental que estendamos o direito à redução da jornada de trabalho em até 50%, sem prejuízo de remuneração, e a todos os servidores públicos ocupantes do cargo efetivo, independentemente da carga horária prevista para o cargo. Essa medida deve ser concedida mediante aprovação, necessidade de auxílio e acompanhamento ao filho com deficiência. Queremos de forma, então, aqui como Câmara de Vereadores desse Parlamento, dizer que estamos, sim, prontos para votar, né, deliberar, para que seja concedido essa redução de carga horária aos pais que realmente precisam. Muitas vezes o pai e a mãe estão direto no trabalho e precisam pedir ajuda, né? Vó, avô, e nem muitas vezes conseguem e também pagar uma tata. E a importância do pai e da mãe estar com seus filhos, cuidando, zelando pelo seu bem-estar, é muito importante. Eu já fiz isso, deixei de trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos e não me arrependo. Hoje a gente está aí com a resposta, com filhos maravilhosos. Então, eu acredito que essa redução é mais que justa para que os pais possam estar com seus filhos. Mais algum a se manifestar? O público, nós deixamos aberto o microfone. Por gentileza, secretária, vai ser alcançado o microfone ali. Secretária adjunta, Miranda Labrida. Boa noite a todos. Eu só queria assim, esclarecer para o público que está em casa e talvez para alguns colegas vereadores, né, que não tem todo o conhecimento da causa. O que acontece?
A lei antes, ela previa sim para funcionários com 40 horas. Porém, nós não temos concurso para 40 horas para o magistério, para professor, é 20 horas. E aconteceu no ano passado de uma colega nossa, né, Marcos, que estava na mesma situação do colega Marcos, ela tinha 20 horas, nomeação, nomeada mais 20 horas, foi pedir a redução. E eu fiz o contato também com a administração no ano passado, para ver isso, e o entendimento da administração era a seguinte: não pode, porque tem 20 horas, as outras 20 horas poderia ficar em casa cuidando dos filhos. Mas a gente alegou que quando se tem um aluno especial, especialmente, os gastos, eles aumentam. Ninguém sobrevive com 20 horas. Era necessário sim que se trabalhasse. E foi, inclusive, o professor Marcos também trabalhava junto com a prof em questão. Nós orientamos que fosse a justiça, era um direito. Nós temos servidores do município com 40 horas em outras secretarias que têm a redução, mas os professores não tinham. E vai ter custo? Vai. Vai ter impacto? Vai, porque nós temos que prover essas horas desses profissionais, mas é um direito. Só quem tem e passa isso sabe o quanto é necessário esse cuidado com o filho, com todos os filhos. Agora vocês imaginem esses que têm essas especialidades. E a Sara, que está conosco na Secretaria de Educação, sabe bem disso, né, Sara? A demanda que faz. E nós fomos, então, conversar com o secretário Pompeu esse ano, para intermediar essa situação novamente e perceber essa questão. Então, a orientação era, claro que se fossem para a justiça, eles iam conseguir, por quê? Porque já havia havido uma questão ganha, tinha procedência disso. Mas, gente, para quem entrar na justiça, se é um direito? Então, o executivo, sensível, e aí eu agradeço a sensibilidade da administração, achou por bem encaminhar o projeto de lei, que seria um viés muito mais rápido, para que esses profissionais sejam, então, beneficiados. Não é nem beneficiados, isso é uma questão de direito, de humano mesmo, de humanidade, tá? Então, eu quero dizer para todos vocês, vereadores, a gente sabe que toda vez que tem uma lei complementar, precisa ser feita audiência, é uma pena que não tenha mais pessoas aqui, que o público não se faça presente para entender toda essa grandiosidade. Porque as pessoas têm que entender que não é simplesmente reduzir, vai trabalhar menos, não, tem todo um significado por trás disso. O Estado já contemplava os seus professores, quem tinha 20 horas, e tinha a redução. E o nosso município ainda não tinha. Graças a Deus, veio esse projeto de lei e tenho certeza que vocês serão sensíveis o suficiente para aprovar por unanimidade essa lei, que, gente, é muito mais do que necessária. É questão de dignidade. As famílias passam e muito. E a gente sabe, o professor com carga horária 40 horas é serviço. Tem muito serviço, e eu sei, eu fui colega do professor Marcos, o quanto ele é dedicado, e tenho certeza que todos os outros profissionais, com os seus afazeres enquanto profissional, e ainda precisava, muitas vezes, cancelar atendimentos com o filho, né, porque ele não tinha esse tempo para acompanhá-lo. Essa lei veio, então, para auxiliar, e graças a Deus, e que a gente pede, então, eu não sei quanto tempo vocês precisam, mas acredito eu, quanto antes possível, votem esse projeto de lei para que nós possamos beneficiar os nossos colegas professores. Muito obrigada. Obrigada. Secretária adjunta, mais alguma manifestação? Chegamos, então, ao final desta audiência pública, tendo cumprido a finalidade para a qual foi convocada, nada mais havendo a ser tratado, declaro a mesma encerrada.